Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que essa quarta-feira foi um dia de incertezas em Brasília sobre a votação da PEC dos precatórios. Estado de São Paulo estuda liberar o uso de máscaras em dezembro. E as discussões sobre o financiamento da economia verde na COP26. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021. Voltei, Panolover! Eu espero que você tenha descansado, viu? Porque a quarta-feira já começou com muito trabalho, sabe aonde? Na Câmara dos Deputados. Eu fui um pouco irônica, porque geralmente quando tem um feriado em Brasília, é considerado uma semana praticamente nula, né? Mas foi diferente dessa vez. Porque enquanto eu gravo esse podcast, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta chegar a um acordo para votar a PEC dos precatórios. Recapitulando para você, esse projeto dribla o teto de gastos e viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil. E esse programa social foi prometido pelo governo para substituir o Bolsa Família até o fim de 2022. Mas precisa de dinheiro para pagar isso, né? E esse dinheiro tem que sair da PEC dos precatórios, que vai abrir um espaço no orçamento e também vai liberar dinheiro para emendas parlamentares. Só um parênteses aqui, precatórios são aquelas dívidas da União que precisam ser pagas. E hoje em Brasília foi um dia de intensas negociações, como eu contei para você. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes partidários aliados do presidente da República e convocou uma sessão extraordinária para essa quarta-feira para tentar colocar a PEC em votação. Mas líderes da base do governo dizem que não está fácil votar essa PEC dos precatórios. E reservadamente para nossa repórter Thaisa Oliveira, eles admitiram que a votação pode ficar para a semana que vem. Será? Veremos amanhã na primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos, ela que vai responder essa pergunta. E enquanto não tem uma definição, eu vou te explicar o que está por trás de tudo isso. Eu falei que não está fácil votar essa PEC por causa do texto, que é polêmico, mas também por causa do quórum. Porque nessa volta do feriado prolongado, os líderes convocaram os deputados federais e o governo ameaça cortar as emendas e parte do salário de quem não aparecer no Congresso hoje para essa votação. Para você ter uma ideia, são necessários pelo menos 308 votos em 2 turnos para essa PEC ser aprovada. E aí vai para o Senado. E alguns líderes estão desde cedo na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, para negociar. Em outra frente da discussão, em busca de apoio, o governo tem acenado aos governadores. Primeiro, o governo está negociando o seguinte acordo: pagar uma parte da dívida da União com os estados referentes ao Fundef, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O governo deve 16 bilhões de reais e uma das maiores dívidas é com a Bahia, que é o estado do governador Rui Costa, que é petista. Guarda essa informação do partido porque é importante. Em uma segunda frente, o governo assinou também a securitização da dívida, que é uma antecipação do pagamento. E por que eu falei para você guardar o nome do partido? Porque na avaliação de alguns governistas, essas duas opções diminuiriam a resistência do Partido dos Trabalhadores, porque o PT não quer votar a favor da PEC dos precatórios. Só que mesmo assim, com toda essa negociação, o PT diz que não tem acordo. A nossa reportagem conversou com o líder do PT na Câmara, o deputado federal Bom Gás, e ele disse que o conjunto da obra não presta.
O espaço fiscal vai liberar recursos para o governo fazer o pagamento de emendas parlamentares a partir da emenda do relator, que na verdade é agradar a base com recurso público, onde alguns parlamentares terão recursos a mais para disponibilizarem para suas bases eleitorais, votando com o governo. Então esse projeto que é do calote, precisaria pagar precatório. Segundo lugar é chantagem. E terceiro é mentiroso, porque na verdade diz que é para colocar para programas sociais e vai virar para outras áreas. Se a PEC não for aprovada, a ideia sugerida como plano B é, mais uma vez, prorrogar o auxílio emergencial, mas dessa vez fora do teto de gastos. E como eu falei para você, essa votação ainda está indefinida, mas se você quiser saber o resultado e se isso realmente rolou, você pode ouvir a nossa programação ao vivo da CBN com a nossa reportagem, ou você pode ouvir a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Ainda na política, o Conselho de Ética da Câmara votou pelo arquivamento do processo contra o líder do governo, Ricardo Barros. Ele era acusado de interferir na negociação de vacinas contra a Covid, dando prioridade para a vacina Covaxin, que era negociada entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde. Esse caso foi até revelado durante a CPI da Covid e depois disso a compra foi cancelada por causa de indícios de irregularidades. O relator desse processo no Conselho de Ética, o deputado Cezinha de Madureira, disse que não há evidências contra Ricardo Barros. Outro processo que também foi arquivado no Conselho de Ética foi contra o deputado Luiz Miranda, também envolvido no caso Covaxin. Inclusive foi ele que revelou esse caso na CPI junto com o irmão dele. O relator desse caso, o deputado Gilberto Abramo, pediu o arquivamento justificando que a Procuradoria-Geral da República opinou ao Supremo Tribunal Federal contra a inclusão do deputado Luiz Miranda no inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação no caso da vacina indiana. Só que, inicialmente, o relatório apresentado no final de setembro era pela continuidade desse processo de cassação. O relator sustentava que Luiz Miranda havia ferido o decoro parlamentar ao não denunciar essas supostas irregularidades e corrupção na compra da vacina Covaxin aos órgãos judiciais. Segundo o relator, ele fez isso em entrevistas. Mas depois o relator explicou que a defesa de Luiz Miranda apresentou novos argumentos que o convenceram a mudar o parecer preliminar. Vamos falar de pandemia? Em São Paulo, o governador João Dória quer liberar o uso de máscaras em ambientes abertos a partir do dia 1º de dezembro. Só que atenção, essa é uma previsão. O governador até destacou que, até esse período, o decreto de obrigatoriedade continua valendo. Para liberar esse uso, o Comitê de Saúde do governo vai analisar 4 indicadores. Eles vão olhar se vai ter um crescimento de novos casos, o número de internações, a cobertura vacinal e o número de mortes. E quando o estado atingir esses 4 indicadores, aí sim o comitê vai mandar a recomendação de retirada de máscaras em ambientes abertos. O coordenador executivo do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, João Gabardo, explicou que o momento ainda não é para liberação de máscaras. Esse momento ainda não é seguro, adequado à liberação do uso das máscaras. Nós estamos exatamente numa transição importante em que não vai haver mais distanciamento mínimo, os estádios de futebol vão poder receber as pessoas numa quantidade de acordo com a sua capacidade, sem distanciamento. Várias atividades estão voltando à sua normalidade. Então nós esperamos observar melhor essas questões antes da liberação das máscaras.
Algumas cidades estão anunciando a liberação das máscaras, né? Mas precisamos ficar atentos, viu? Porque a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil está em 1,04, segundo o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido. Isso significa que cada 100 pessoas com vírus no país infectam outras 104. Na semana passada, para você ter uma ideia de comparação, a taxa estava em 0,68, o menor índice registrado desde abril de 2020. Essa taxa de transmissão, ela é uma das principais referências para acompanhar a evolução da pandemia no país. Vacina sim. No Vacina Sim de hoje, a Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Covaxin, que é uma vacina indiana contra a Covid, que é produzida pela Bharat BioNTech. Esse imunizante não é usado no Brasil. E segundo a OMS, a Covaxin ela é recomendada para os maiores de 18 anos com intervalo entre doses de 4 semanas, mas ela não é recomendada para grávidas. Essa é a 7ª vacina a receber aprovação de uso emergencial da OMS e estão nessa lista também as vacinas da Pfizer, da Oxford AstraZeneca, da Johnson, da Sinovac, da Moderna e da Sinopharm. E essa aprovação da OMS, ela é um pré-requisito para o fornecimento de vacinas por meio do COVAX Facility, que é uma aliança global criada para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição das vacinas contra a Covid. Além disso, ela também permite que países agilizem a aprovação regulatória para a importação desses imunizantes. Na economia, uma revisão feita pelo Ministério do Trabalho indica que o número de empregos com carteira assinada criados no país em 2020 foi quase a metade do que foi divulgado inicialmente pelo governo de Jair Bolsonaro. Os dados revisados do novo CAGED indicam que o país criou 75 mil empregos formais e não 142 mil. Esse CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e é a principal ferramenta do governo para acompanhar os dados do mercado de trabalho formal. Inclusive, em janeiro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou esses números do CAGED de 2020. E enquanto o ministro comemorava, o IBGE dizia que o desemprego chegava a 13,5% em 2020, que foi a maior taxa média anual desde o início da série histórica. Hoje, o Ministério do Trabalho e Previdência disse em nota que a diferença no saldo se deve a declarações realizadas fora do prazo pelas empresas. Segundo o Ministério, a quantidade de vagas criadas caiu porque o número de demissões foi 3,5% maior que o informado no final do ano passado. O Ministério do Trabalho, que agora é responsável pelo CAGED, disse que as empresas têm até 12 meses para atualizar os dados após a movimentação. E a pasta ressaltou também que, mesmo com essa revisão, o saldo do CAGED de 2020 se manteve positivo. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,06% aos 105.617 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,43%, cotado a R$ 5,588. Já o euro encerrou a R$ 6,486, com uma desvalorização de 1,43%. No cenário internacional, hoje foi o 4º dia da COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que está acontecendo em Glasgow, na Escócia. E os governos e empresas discutiram hoje a questão do financiamento para uma economia verde. Esse evento de hoje aconteceu sem a presença dos líderes mundiais.
E o ministro britânico da Economia, Rishi Sunak, anunciou que o Reino Unido vai obrigar companhias cotadas na Bolsa de Valores e instituições financeiras a desenvolver planos de descarbonização. Segundo ele, as empresas devem publicar um projeto claro de como vão se descarbonizar e transitar em direção a zero as emissões líquidas. Já a secretária americana do Tesouro, Janet Yellen, prometeu que até 2024, os Estados Unidos vão quadruplicar para 11 bilhões de dólares o financiamento climático para os países em desenvolvimento. E as principais instituições financeiras do mundo se comprometeram a investir 130 trilhões de dólares na transição para uma economia livre de carbono. Esse compromisso da Aliança Financeira de Glasgow para zero emissões líquidas, que foi criada em abril desse ano, praticamente dobra o valor que havia sido prometido até hoje. E esse grupo reúne instituições de 45 países. Então, a partir do ano que vem, mais de 20 países e instituições financeiras devem redirecionar o financiamento de projetos ligados a combustíveis fósseis para os de energia limpa. Só que atenção, esses acordos firmados na COP26 não têm um efeito legal, mas servem para incentivar e colocar pressão no setor. Os participantes do pacto devem desenvolver também planos de financiamento verde baseados na ciência e fixar metas intermediárias para 2030. E outro assunto debatido também hoje foi a ajuda financeira de países ricos no valor de 100 bilhões de dólares por ano para que nações pobres e em desenvolvimento combatam as mudanças climáticas. Essa meta só deve ser cumprida em 2023. Lembrando que ontem foi um dia muito importante, mais de 100 líderes mundiais assinaram 2 acordos históricos na Conferência do Clima da ONU. Um dos pactos é para reverter o desmatamento e outro tem o objetivo de reduzir as emissões de gás metano, que é um dos maiores causadores do efeito estufa. A COP26 começou no último domingo, é um evento muito importante e durante a programação da CBN, é claro que a gente está falando sobre esse assunto. E hoje, durante uma entrevista no estúdio CBN com a Tatiana Vasconcelos e com o Fernando Andrade, eles ouviram a Luciana Gatti, que é pesquisadora do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E ela falou um pouco sobre a realidade que a gente está vivendo em relação ao clima no Brasil, depois da série de queimadas que a gente vivenciou nos últimos 2 anos. Eu separei um trechinho dessa entrevista aqui para você, vale a pena ouvir. Eu sinceramente ando muito assustada com o tanto que nós estamos caminhando rapidamente para um colapso climático. Vamos observar o que está acontecendo no Brasil. Nos últimos 3 anos, nós tivemos um crescimento enorme do desmatamento e observamos uma redução de chuva muito grande também, causando inclusive impacto na nossa geração de energia elétrica. E aí, esse ano, nós estamos vendo um fenômeno, que é um fenômeno de deserto, né? Tempestade de areia, isso não era para estar acontecendo no nosso país de maneira alguma. Como que a gente entende esses fenômenos que não são normais, não eram para estar acontecendo, senão como uma consequência das nossas ações, né? É um processo simples da gente entender. As árvores, elas evapotranspiram, ajudam a formar chuva. Quando elas evapotranspiram, elas ajudam a abaixar a temperatura. Então, assim, a gente tem que parar de olhar para a Amazônia só como um grande estoque de carbono, só como uma grande capacidade de absorver carbono. Ela é muito mais do que isso. Ela interfere no ciclo da chuva, interfere muito e interfere no nosso balanço de temperatura. Então, nós no Brasil somos o primeiro afetado pelo grande desmatamento, e aí a gente vai ver as consequências com incêndios incontroláveis, com tempestades de areia.
nesse dia que não está sendo fácil para Arthur Lira, eu escolhi a música Qualquer Jeito da Kátia, que é um clássico, para ir embora dessa edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu volto. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Não tem jeito, não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Você está grudada em mim. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.